É o parlamento brasileiro que representa o povo brasileiro que tem que decidir dentro da Constituição. E é deplorável que a interdição desse debate esteja ocorrendo. É deplorável que haja praticamente uma ameaça a esse parlamento, caso haja votação de um processo. Não é que ele vá ganhar ou vá perder. Está se interditando a possibilidade que o povo brasileiro, através de seus representantes, possa opinar. E isso é muito grave para a democracia. Eu lhe asseguro que eu estou muito preocupado com o que a gente chama de democracia liberal, porque eu escuto discursos feitos por aqueles que são os defensores, os pretensos defensores de uma democracia relativa, porque tudo está relativizado. O que era jurisprudência, o que era legislação, o que era constitucional, deixou de ser para justificar se tirar Bolsonaro do debate político. O primeiro ex-presidente, desde 1985, está sendo julgado direto numa turma, não é no pleno do tribunal. Todos os demais foram na primeira instância, sem direito a um duplo grau de jurisdição, né? O primeiro que está sendo julgado com esta velocidade e desta forma, com praticamente sem o direito de defesa. O seu delator, 11 depoimentos diferentes, mudando o tempo todo, inclusive com publicações feitas em órgãos de imprensa sério, dizendo que estava sendo coagido e o tempo todo mudando a sua condição para tentar adequar o seu depoimento. Então, está havendo uma situação muito grave no Brasil e que não é justiça. Foi o que disse o Tarcísio, na verdade, Senador, foi mal interpretado. Isso é um julgamento político e na política a gente precisa resolver no parlamento, Senador, que é o lugar da política. Pois não? Não me lembro dessa convicção toda do parlamento discutindo o foro privilegiado quando o opositor era o adversário, né? Quando vocês estavam vendo o julgamento dos adversários, na verdade. Primeiro ponto, não é verdade isso. Sobre o foro na primeira instância, o senhor sabe muito bem que a discussão que está sendo feita agora é uma discussão de mudança de foro por oportunismo para salvar o ex-presidente Bolsonaro. É disso que se trata. Porque houve a mudança no Supremo em 2023. Cada hora muda cada hora os senhores defendem uma causa em causa própria. E dois, o senhor fala, saiu, o sistema quer tirar Bolsonaro da eleição. Isso também não é verdade. Isso não está em discussão nesse julgamento. O presidente Bolsonaro está inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, como o senhor também sabe. Esse discurso, é claro, vale para a narrativa, tal, mas só para a gente estar encerrando a entrevista aqui, mas só para não deixa o senhor falar o quanto quiser, por óbvio, o senhor sabe, a gente está aqui para o debate, mas não é disso que se trata. É que o senhor disse que não vai dizer o que foi dito na conversa com o ministro Gilmar Mendes. Eu permiti, deixa eu só concluir. Eu devolvo para o senhor. Claro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aqui na entrevista ontem, ele disse, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes teria dito que isso da mudança de foro é um absurdo, porque é um casuísmo, e deu até uma frase, vocês vão criar 20 moros na primeira instância. O senhor estava nessa reunião. Então, não é que o senhor vazou a reunião, não. O presidente do PL contou isso aqui ontem. Isso aqui foi ontem, está gravado, é oficial. Então, só para dizer que somos nós que estamos dizendo. Foi o presidente do partido do senhor que disse isso sobre a mudança de foro. Só para deixar tudo direitinho aqui. Pode falar, por favor. Obrigado, André, pela sua gentileza. Bom, dizer primeiro que é a sua opinião, a minha é outra opinião. Eu estava falando sobre anistia, não estava falando sobre foro. Já que você está falando sobre foro, eu reitero o que disse. O foro foi mudado por conveniência do tribunal para permitir, isso é a minha opinião, para permitir justamente a retirada do presidente da República, que é a maior liderança de direita do país, do jogo eleitoral. Isso é a minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Tá? Isso foi feito de forma casuística, aliás, contra uma decisão de menos de 5 anos atrás, com o acordo puxado pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. E essa situação só se concretizou agora em abril de 25. Né? Aliás, o julgamento foi feito de trás para frente, que o julgamento estava acontecendo, né, por uma questão questão conexa, porque tinha alguém com foro nesse processo. Para justificar o processo, só conseguiram terminar em 25. Então, na verdade, o presidente estava sendo julgado de forma irregular. Agora que eles conseguiram normalizar o processo. Quanto à questão da conversa, André, quem me pediu reserva não foi o presidente Valdemar. Ele tem todo o direito de falar o que quiser. Ele é independente. Eu estava numa conversa e quem me chamou para conversar me pediu reserva. Eu mantenho a minha palavra e me reservo o direito de só falar a respeito do tema, se quem pediu a reserva da conversa abrir mão dessa situação. Claro, claro.
É a opinião do senhor, claro, mas uma coisa é a opinião, outra coisa são os fatos, né? O senhor falou antes de julgamento em primeira instância, só por isso que eu falei que... É a sua opinião. Essa é a opinião do senhor, está tudo certo. Ah, ok. Então não diga... Essa é a opinião do senhor, está tudo certo, senador. Não é, mas porque houve a mudança do foro privilegiado, o senhor sabe muito bem disso, o senhor acompanha eu não sei muito ali bem, no Supremo em 2023. Olha, esse é um vício de quem está entrevistando. A senhora está falando e já está colocando qual é a minha opinião. A minha opinião é outra, diferente da sua. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem foi o que eu disse. E o que eu disse eu assumo. Eu estou falando o que eu estou assumindo aqui, publicamente. E o que a senhora fala, a senhora assume também. A senhora não pode botar a palavra na minha boca, por favor. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem, eu disse à senhora. O senhor terminou? Acabou? Claro, a resposta? claro. Obrigado. O que anistia para quem o senhor defende quando o texto for discutido no Senado? Ah, ok. Bom, primeiro eu acho que ela vai começar na Câmara. Se o presidente Davi Alcolumbre tomar a iniciativa de começar a discussão aqui no Senado, será muito bem-vindo. Agora, para nós, é evidente que não há possibilidade de aceitarmos uma anistia seletiva por todos os argumentos que eu tenho ouvido, inclusive dos senhores, da Globo e dos demais veículos de comunicação, né? Até porque essa proposta, ou pretensa proposta que é dada, é tipo, olha, vamos resolver anistiar só aqueles que participaram da invasão. Ora, a invasão é justamente o pretexto para linkar com um pretenso também golpe de Estado que nunca houve. E as pessoas dizem, mas pode ser declarado inconstitucional porque não se anistia quem pratica golpe de Estado. Ora, como é que você vai anistiar, 1.500 pessoas e não anistiam 3 ou 4 pelo mesmo motivo? Para mim é muito esquisito, né, que nós estejamos hoje com um debate interditado, não é pela pressão de opinião pública ou de parlamentares ou de agentes políticos, é de um outro poder que tutela, intervém e interdita o debate nessa casa. Nós estamos numa situação muito ruim no Brasil. Essa anistia... eu só concluí, quando o senhor fala de anistia seletiva... Nós estamos numa situação muito ruim, porque você tem um Congresso que representa o povo que está impedido de se manifestar contra ou a favor, porque pretensamente tem que ouvir primeiro um outro poder, que é o Supremo Tribunal Federal, que só deveria ser provocado caso algum cidadão, alguma empresa, alguma entidade fizesse arguição de inconstitucionalidade. Aí sim eles poderiam conversar a respeito do tema. Mas no Brasil virou tudo de ponta cabeça, né? O agente político mais importante do Brasil hoje é o Supremo Tribunal Federal. Pois não. Eu já peço desculpas para o senador, porque eu tô com um pouco de delay. Então, se eu falar em cima, senador, é por causa disso. Então, já peço desculpas. Então, o que o senhor está dizendo, quando o senhor fala de anistia seletiva, o texto que o senhor defende é anistia incluindo o ex-presidente Bolsonaro, é isso? Não, ampla. Não é possível nós falarmos de anistia num país que tem toda uma tradição de reconciliação e de pacificação, olhando pelo retrovisor. Quem nós ouvimos falar contra, de uma maneira muito incisiva, contra a possibilidade de anistia, aliás, entoando palavras de ordem, se posicionando publicamente contrário, é o presidente Lula e os seus acólitos. E são justamente eles que foram beneficiários de anistia. E veja, alegam, porque o presidente Bolsonaro foi o idealizador do processo. As pessoas que foram anistiadas por crime de morte, vamos deixar claro, por assalto a banco, por sequestro. E naquela oportunidade, para se reconciliar o país, não se fez uma gradação, olha, só vamos anistiar quem falou mal do governo, ou quem estava numa passeata, ou quem eventualmente escreveu um livro proibido, porque hoje no Brasil existe, infelizmente, está banalizado o crime de opinião. Nós temos aí centenas de pessoas sendo processadas porque ousaram contestar, por exemplo, o judiciário brasileiro e o sistema eleitoral. Fazer uma crítica à justiça hoje virou um anátema, né? Virou um dogma de fé, né? Eu vi editoriais de todos os grandes jornais do país ontem, uníssono, parecendo que estavam conversando entre si, batendo no governador Tarcísio, porque ele ousou colocar em dúvida, né, alguma ação judicial, a ação do judiciário brasileiro. Eu tenho certeza que o que ele quis dizer é que existe no judiciário brasileiro, na alta cúpula, decisões políticas, ministros que falam politicamente, que se posicionam politicamente, e isso realmente causa um desconforto, porque cada um no seu quadrado.
A separação dos poderes é a base da democracia liberal. Né? Cabe ao legislativo, que representa o povo brasileiro, tomar determinadas decisões, inclusive a sua prerrogativa de decidir pela anistia. Cabe ao judiciário, se for provocado, no momento em que for provocado, nos autos do processo, decidir se há ou não constitucionalidade em relação a essa situação e não tutelar o poder e, de uma maneira transversa ou incisiva, impedir que o debate aconteça aqui no parlamento. Isso faz muito mal à democracia. Estou compartilhando com vocês informações de inteligência que eu recebi, que eu fui autorizado a começar a divulgar, e os jornais em breve começarão a pesquisar. Bom Reels aí para você, Bruno. Procurem o que é o Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. E sim, eu sei que é muito irônico e um instituto de um cara que é um vilão e que tem a cara do Lex Luthor, inclusive a careca se chame Instituto Lex. Eu sei. Eu tenho vários Supermans aqui na minha estante. Mas vocês procurem. É um instituto que foi fundado pelo Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi de Moraes nos anos 2000, e que o Alexandre, quando vira ministro do STF, sai desse instituto. E você tem dentro dele hoje o Alexandre, a Viviane, a Gabriela, a Juliana e o Alexandre Barsi de Moraes, que é o Alexandre Júnior, que é o filho do Alexandre. Esses são os donos desse Instituto Lex. Procurem na internet a página dele. Não existe. Procurem no Instagram a última postagem feita por eles, em 2017. Aí você vai ver que todo o patrimônio do Alexandre e da Viviane estão nesse instituto. E eu estou falando todo o patrimônio, é que o Alexandre de Moraes é multimilionário. Multimilionário. Do tipo, o apartamento de 25 milhões que ele vive, que pelo menos é a residência oficial, é a residência declarada dele, né, porque ele também vive em Brasília, né, de 25 milhões de reais, eu não vou nem dizer o nome do prédio aqui, mas é no Jardim Europa, é do Instituto. Sabe onde é a sede do Instituto? A sede do Instituto é onde era Alexandre de Moraes Advogados, que hoje é Barsi de Moraes Advogados. O Instituto e o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá. Os gringos já levantaram tudo. Adianta, eu pergunto a você, adianta sancionar outros indivíduos antes de pegar tudo isso e fazer o Alexandre sentir as consequências da Lei Magnitsky? Não. E é nisso que a gente está trabalhando. Porque para que essa lei tenha esse efeito dissuasivo, o que é o efeito dissuasivo? É o efeito que faz com que os outros vejam o que aconteceu e não queiram fazer igual. Então nós temos um desejo de que haja um efeito dissuasivo contra os demais cúmplices do sistema. O Alexandre precisa ser o exemplo do que acontece quando alguém é sancionado pela Lei Magnitsky.